Olá pessoal, hoje vamos falar por um tema que tem se debatido bastante nos últimos tempos, que é essa questão do Sepete Araju. Era um cristão? Vejamos, em 7 de fevereiro agora de 2026, que é ano que vem, em pleno 400 anos das missões, estaremos completando 270 anos da morte de Sepete Araju, uma data importante. Os documentos históricos que falam sobre a figura desse missioneiro histórico mostram uma série de dados importantes. Mas vem uma pergunta: será que ele era um indígena desse de pouca roupa, como se apresentam em alguns monumentos, ou em outros monumentos, como um capitão espanhol, como alguém de exército? Qual será a realidade? Importante lembrar que em 1756 já haviam entre 147 anos e 122 anos de experiência jesuítica, ou seja, entre 8 e 10 gerações de guaranis cristãos de igreja. Nesse período histórico, todos estavam com qualificação de mão de obra, né? Eram músicos, escultores, fundidores, fabricantes de instrumentos musicais, peões, né? Quem lidava aí na pecuária e tantas outras profissões. É fundamental compreender que somente cerca de 10% daqueles guaranis entraram no processo reducional. 90% dos guaranis, lá, digamos, os 1.600, esses continuaram nas selvas, né? Continuaram indígenas, como nós pensamos. Aqueles 10% que entraram no processo reducional foram se qualificando, foram se tornando cristãos cada vez mais. E os atuais Mibiá que vivem na região, que, por exemplo, estão aqui em Santo Ângelo, ali na Buriti, ou lá em São Miguel, na aldeia, o que aconteceu com esses? Esses são da turma desse grupo que nunca foi cristianizado e seguem seu Deus, o Nyanderu, né? Que é o mesmo Deus nosso, afinal de contas somos monoteístas, pensamos que existe um Deus só. Cepé foi responsável, né, chefe dos cristãos guaranis, precursor da primeira ideia libertária da América. Cepé é muito importante, ele é o único de todos os grandes heróis da América que lutam contra os dois exércitos, Espanha e Portugal, no momento que estiveram unidos lá a partir do Tratado de Madrid de 1750 e foi morto lá em São Gabriel, em 7 de fevereiro daquele 1756. Então foi um grande guerreiro dos 30 povos e hoje é herói rio-grandense, né, pela lei lá de 2005 e herói da pátria brasileira, veja, pela lei de 2009. Os documentos oficiais que mostram Cepé em ação temos em número de 5. O primeiro é o relatório de guerra do José Custódio de Faria, né, da expedição da demarcação da América Meridional, e o segundo relatório português, que foi editado pela revista do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, em 1853, é o Diário de Expedição do Gomes Freire de Andrade e as Missões, né, pelo capitão Jacinto Rodrigues da Cunha. Esse documento ele mostra um Cepé a partir de cartas que haviam nas algibeiras, como eles dizem, nos bolsos do Sepete Araju quando ele foi morto. E essas cartas falam de oração a Nossa Senhora, que Deus Pai Todo-Poderoso os proteja, né? Ou seja, é um documento completamente que mostra, é uma carta dos jesuítas direcionada a ele, né? Onde pede que se cuide, que Deus os proteja, né, e tudo mais. Há uma segunda carta, que também está nos bolsos do Cepé, que parece que é uma carta que ele escreve ao comandante espanhol, né? E ele fala, por exemplo, ele inicia: em primeiro lugar, todos os dias, quando despertamos, devemos manifestar que somos filhos de Deus, nosso Senhor, a Virgem Santíssima, de todo o coração nós devemos entregar a Deus, nosso Senhor.
a São Miguel, aos santos anjos e todos os santos da corte celestial, fazendo orações para, ouvindo-as, consigamos que atendam às nossas misérias, credoras de todas as lástimas, e assim vai. Por que eu digo isso? E por que eu acho que é importante essas cartas? Né? Porque elas mostram um CPE completamente cristão, muito diferente do que as pessoas imaginam, um indígena com pouca roupa, né? Não, ele era um capitão, ele era um comandante, ele era um corregedor, né? Então é muito importante compreender isso, né? Há um terceiro relato que é com a visão espanhola do Dom Francisco Grael, né? E que mostra também um CPE obviamente comandante daquele exército, daí naquele momento Guarani, inimigo, obviamente, dos espanhóis e dos portugueses, né? E há um quarto relato, que eu tenho ele como o mais importante de todos, porque é o relato dos amigos, é o relato onde o padre Renis, que era o pároco de São Lourenço, e que é o responsável em nome dos missioneiros para fazer o relatório de guerra, e que ele mostra que o corpo do Cepé, que ele é morto com aquela lança portuguesa, um tiro espanhol, porém ainda não estava morto, põe fogo no corpo do Cepé com pólvora, né, e coloca um fogo no corpo do Cepé. E há agora um último relatório que a gente teve conhecimento há pouco tempo atrás, de Manuel da Silva Neves, que mostra que o comandante português, o Gomes Freire de Andrade, mandou-lhe separar a cabeça, ou seja, ele foi decapitado, ou seja, o grande motivo para o martírio. Então veja que é um conjunto de informações que nós não tínhamos e que agora, a partir de estudos que vêm de vários lugares, essas informações, tanto da Europa como de documentos aqui da América, e que mostram como foi todo aquele cenário da morte do Cepé Araju, da importância dele, de como ele foi importante no comando de todo o processo. Em novembro de 2015 foi entregue um pedido de canonização do Cepé à igreja, e que muitas pessoas são contra, no sentido de, não, o Cepé era um indígena Guarani, ele não era cristão. Não, o Cepé era um cristão, sim, já de oitava geração de gente da igreja, dentro daquele conjunto dos grandes qualificados que haviam na região das missões, não só no povo de São Miguel ou Santo Anjo, e sim em todos os 30 povos, se vivia plenamente, digamos, um mundo já industrial, comercial, com exportação para o mundo inteiro. Bueno, a proposta de canonização, então, que foi construída pelo irmão Antônio Tchequim, né, e pelo também pelo Suzin, que é um teólogo, um doutor em teologia, e que isso foi remetido a Roma, e hoje o Cepé é considerado servo de Deus pela igreja, ou seja, iniciou um processo de canonização. Já no documento de criação da Nação Missioneira, que é essa nossa organização de integração dos povos Brasil, Argentina, Paraguai, então lá está, já tem uma frase, né, que sustenta a ideia de integração a partir do Cepé Araju, né, com o grito de essa terra tem dono, né, e o amparo da Santíssima Trindade, o Arcanjo Miguel, né, e todo esse processo mostrando um Cepé também cristão. Né. Um elemento importante dentro desse processo, agora em 2024, foi lançado um filme, Cepé, o Guerreiro da Paz, realizado a partir do livro psicografado pela Maria Elizabeth Barbieri, né, e que vem alcançando grande público nacional e que as pessoas também compreendem todo esse processo. Então, essa minha pequena fala, muito resumida, mostra o quê? Um Cepé, sim, cristão, de oitava, nona geração de igreja, e que é muito importante que nós compreendamos isso. Tiramos a ideia de que é um indígena lá com pouca roupa, né? Não, ele era um comandante, ele era um capitão do exército, sim, espanhol, e que depois une os guaranis para fazer a contraposição ao Tratado de Madrid. Um abraço a todos.